Parte 1. O despertar dos gigantes, anos 60. Tudo começou com um sonho de grandeza. Em 1960, o futebol mundial mudou para sempre com a criação da Copa Libertadores da América. Pela primeira vez, tínhamos um campeão oficial do nosso continente. O sonho de ser o melhor do continente se tornou real. Mas a América do Sul era pequena demais para o talento que tínhamos aqui. Precisávamos atravessar o oceano. Foi assim que nasceu a Copa Intercontinental, o campeão da Libertadores contra o campeão da Europa, em batalhas épicas de ida e volta que paravam o planeta. O objetivo era claro: colocar o dono da América frente a frente com o campeão da Europa, o vencedor da Champions League. Nascia a Copa Intercontinental. Era uma batalha de ida e volta, onde clubes lendários, como o Santos de Pelé e o Real Madrid de Stéfano, lutavam para decidir quem era, de fato, o dono do planeta. Mas, com o passar dos anos, o formato de 2 jogos se tornou perigoso e violento, e o prestígio do torneio começou a desaparecer sob o peso das desistências europeias. Origem, anos 60. Nascimento da rivalidade América vs Europa. Muito antes do Japão, o mundo já se curvava ao Brasil graças ao Santos de Pelé. Em 1962, o Peixe deu um baile no Benfica de Eusébio, com uma atuação de gala em Lisboa que até hoje é considerada uma das maiores exibições de um time na história. No ano seguinte, em 63, o desafio foi contra o Milan. Em uma batalha de 3 jogos que terminou no Maracanã, o Santos mostrou sua força e conquistou o bicampeonato mundial. Com Pelé, Coutinho e Pepe, o Santos provou que o futebol brasileiro era, sem contestação, o melhor do planeta. Nós estamos concentrados aqui no próprio estádio do Maracanã, né? A gente se sentia em casa. O treino recreativo que houve foi feito no próprio Maracanã. A gente fazia questão de ficar aqui. Havia outros hotéis, outras concentrações muito boas no Rio de Janeiro, mas a gente queria ficar no local da conquista e era o Maracanã. Na concentração, na revisão médica, que era por volta de 17, 18 horas, o Pelé não foi aprovado e a gente só sabia que o Almir ia jogar. Então o Lula tinha essa dúvida: o Almir, o pernambuquinho, ou o Toninho Guerreiro, que também era um grande atacante, goleador. E o Lula, acertadamente, aliás, ele optou pelo Almir. Sabia que o Almir tinha muito carinho aqui do torcedor carioca, tinha jogado muito no Vasco, né? Ele estava bronqueado, segundo ele comentava na época, o prejudicaram muito lá no Milan, não lhe deram grandes oportunidades. Ele estava querendo o jogo. Ele realmente ficou muito feliz quando o Lula falou para ele que ele ia jogar. Ele deixa comigo que eu vou aprontar, aprontou de todo jeito, jogando, irritando, ele fazia assim no olho dos italianos, entendeu? E foi realmente um fator decisivo para a nossa vitória. Cruzeiro, 1976, o desafio nas neves. Em 1976, o Cruzeiro quebrou um longo jejum brasileiro e conquistou a América, mas o desafio no Mundial era colossal. No antigo formato de ida e volta, a Raposa enfrentou o poderoso Bayern de Munique, base da seleção alemã campeã do mundo. Sob um frio intenso e muita neve na Alemanha, o Cruzeiro lutou bravamente, mas acabou superado pelo time de craques como Rummenigge e Gerd Müller. Mesmo sem o título mundial naquela ocasião, o Cruzeiro de 76 entrou para a história como o time que recolocou o Brasil no mapa das grandes decisões intercontinentais. Desse formato, ida e volta, só o Santo e Cruzeiro de Brasileiro participou. Quem criou o Mundial nos anos 60? Diferente do que muitos pensam, o Mundial original, intercontinental, não foi criado por uma empresa, mas sim por uma parceria entre as 2 federações continentais, a Conmebol, América do Sul, e a UEFA, Europa. Os pais da ideia, o principal entusiasta foi Henri Delaunay, o mesmo que idealizou a Eurocopa. Ele queria provar qual continente era o melhor. O formato, eles decidiram que seria um duelo direto entre o campeão da recém-criada Libertadores e o da Champions League. A empresa, não havia um patrocinador master como a Toyota. O lucro vinha puramente da venda de ingressos dos 2 jogos, ida e volta. É um acordo histórico para a comunidade global do futebol, um passo fundamental para unir os melhores clubes do mundo. Parte 2. A salvação vinda do Oriente, a era Toyota.
No final da década de 70, o Mundial estava em crise e corria o risco de acabar. Foi então que, em 1980, uma gigante japonesa surgiu para salvar o espetáculo. A Toyota, buscando expansão global para seus veículos, propôs algo revolucionário: levar a decisão para o Japão. O formato mudou para jogo único no Estádio Nacional de Tóquio. A Toyota não apenas patrocinava, ela oferecia organização impecável, segurança e o icônico prêmio para o melhor em campo, um carro 0 km. O Japão se tornava, oficialmente, o centro do universo do futebol. A Toyota salvou o Mundial porque, em 1980, os europeus não queriam mais vir jogar na América do Sul por causa da violência e das viagens. A Toyota chegou com o dinheiro e disse: eu pago os custos, dou um carro para o melhor jogador e vocês jogam aqui no Japão, onde tudo é organizado. Foi o marketing perfeito. Parte 3: o domínio brasileiro no Japão. Depois do reinado do Santos de Pelé nos anos 60, o Brasil só voltaria a sentir o gosto de ser o dono do mundo em 1981, com o Flamengo. A partir dali, o Japão virou a segunda casa dos brasileiros. Em 1981, o Flamengo de Zico deu um show contra o Liverpool. Em 1981, o Japão testemunhou o que muitos chamam de partida perfeita. O Flamengo não enfrentou um adversário qualquer, mas sim o Liverpool, campeão europeu. Porém, em campo, só deu o rubro-negro. Com Zico comandando o meio-campo com passes magistrais e Nunes iluminado na frente, o jogo foi resolvido em apenas 45 minutos. 3-0 no placar e uma lição de futebol que colocou o Rio de Janeiro no topo do mundo. Em dezembro de 1981, o Flamengo era campeão brasileiro do ano anterior, campeão carioca e da Libertadores naquele mesmo ano, há 30 anos. Não existia essa história de bonde sem freio, mas em campo, aquele time tinha um cara que era o condutor. Era uma equipe que gostava de estar junto, gostava de treinar junto, gostava de jogar junto. Então essa é a grande diferença. E lógico, se ninguém soubesse jogar bola, também não ia adiantar nada ser unido. É que o time era bom pra burro. Era. E há exatos 30 anos conquistava o maior título da história do Flamengo. Em 83, o Grêmio de Renato Gaúcho mostrou a raça gaúcha para o mundo. Grêmio, 1983, o Imortal no Oriente. Em 1983, o Rio Grande do Sul parou para ver o Grêmio enfrentar o Hamburgo da Alemanha. Sob um frio congelante em Tóquio, brilhou a estrela de Renato Gaúcho. Com um futebol de muita raça e técnica, ele marcou os 2 gols da vitória por 2-1. O segundo, já na prorrogação, foi um corte seco que deixou o zagueiro no chão antes de estufar a rede. O Grêmio mostrava que o espírito imortal não conhecia fronteiras e colocava o tricolor gaúcho no topo do planeta. Mundial de Futebol, João Carlos Belmonte! Vamos falar desse jogo então, que é o mais importante da história do clube até hoje. Contra o Hamburgo, né? Hamburgo, que é o campeão europeu. Agora, deixa eu lembrar lembra dos 2 gols aí que tu fez. Lembra do primeiro? Eu costumo falar para os meus amigos que eu joguei mal aquele jogo. Eu marquei, lancei e fiz os 2 gols. Joguei mal. A jogada do Caju me deu a bola praticamente passando no meio de campo ainda. E aí eu fui levando pra cima dele, foi recuando, fui levando. Aí eu tirei ele pra dançar um pouco, né? Foi pra cá, foi pra lá, foi pra cá, pra lá. Aí quando muita gente achava que eu ia cruzar, aí eu bati assim meio que de 3 dedos. O goleiro meio que achou que fosse cruzar. Peguei no contrapé dele e fiz o primeiro. Aí na prorrogação, olhei pro Deleão, que era o capitão. Falei, olha, não tome gol, que eu vou fazer mais um. Mas não deu outra. Acho que foi 3 minutos, 4 minutos do segundo tempo. Aí uma jogada pela esquerda, o Caio cruzou, Tarcísio meio que de cabeça. Aí eu dominei, tirei e bati. Foi uma sensação, né, com 19, 20 anos. Falei os 2 gols, uma final. Campeonato tinha mais essa noção, importante. Assim, de... Não tinha. A partir daí eu comecei a ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente.
Nos anos 90, o São Paulo de Tele Santana construiu um império, vencendo gigantes como Barcelona e Milan de forma consecutiva. 1992, o mestre conquista o mundo. Em 1992, o Japão viu o nascimento de uma lenda. O São Paulo de Tele Santana desafiou o Dream Team do Barcelona, comandado por Johan Cruyff. Tanto lógica que foi direto no ângulo, o tricolor virou o jogo. O placar de 2-1 consagrava o São Paulo como o novo dono do planeta, mostrando um futebol que unia disciplina tática e talento. Paulo é campeão do mundo! Venceu! Sentindo firmeza no lance. São Paulo, 1993, o bicampeonato épico. Um ano depois, o São Paulo voltou a Tóquio para defender seu trono, desta vez contra o gigante Milan. Foi uma das finais mais equilibradas e emocionantes da história da Copa Toyota. Em um jogo lá e cá, com gols de Palhinha e Toninho Cerezo, a decisão foi resolvida nos minutos finais. Miller, em um lance de oportunismo puro, marcou o terceiro gol que garantiu o histórico bicampeonato mundial. O São Paulo de Tele era imbatível e dominava o mundo pelo segundo ano consecutivo. Madrugada do Brasil! E o braço! Joel Guilhu! Acabou! O sonho do Tri, 1994. Em 1994, o São Paulo esteve a um passo de uma façanha inédita, disputar a terceira final consecutiva no Japão. O time chegou novamente à final da Libertadores, mas após uma batalha dramática contra o Vélez Sarsfield, o título escapou nos pênaltis em pleno Morumbi. Se tivesse vencido, o São Paulo voltaria a Tóquio para enfrentar o Milan, que havia sido campeão europeu sobre o Barcelona. Seria o reencontro épico entre Tele e os italianos, mas o destino quis que o sonho do Tri ficasse para o futuro. E Euler convertem para o São Paulo, só que eles também não erram. E Pompei fecha a série em 5-3. A Libertadores é do Vélez. A festa no Morumbi fica para os argentinos. Final de jogo! Final do sonho tricolor! Nós jogamos de igual pra igual. Pelo contrário, jogamos melhor ainda. Você jogou em que posição, 92? 92 joguei na lateral. 93 joguei na meia. Jogou o Vitor na lateral e eu na meia. Joguei de lateral, mas a gente encarou os caras de igual pra igual. O time dos caras é bom, é? Ah, nós chegamos aqui à toa? Não. Tinha o Romário, né, que era o melhor do mundo. Tinha o Romário, tinha o Raj, tinha todo mundo que você podia imaginar. Coleman, todo mundo. O time deles era bom pra caramba, mas o nosso também era bom. Eu encarava como uma competição importante. Porque nós vimos o quanto era importante ser reconhecido mundialmente, cara. O São Paulo era conhecido território sul-americano, brasileiro. Mundialmente o São Paulo não era conhecido. Nós fizemos o Ramon de Carranza, o Teresa Herrera, mas são torneios com dois times. Agora, você ganhar um mundial entre clubes, de um time como o Barcelona e como o Milan, você fica conhecido internacionalmente, cara. A visão dos clubes lá fora em relação ao São Paulo mudou completamente depois que nós fomos bicampeão da Mundial Interclubes. O São Paulo passou a ser reconhecido realmente como grande time do futebol mundial. E os clubes começaram a perceber isso. Que o São Paulo começou a se estruturar, que o São Paulo teve a melhor fisioterapia, que o São Paulo teve o melhor refis, que o São Paulo teve o melhor centro de treinamento, o São Paulo fez melhorias, começou a fazer melhoria no seu centramento, e depois todos os outros clubes começaram a fazer também. Mas outros clubes já tinham ido, como o próprio Flamengo, o próprio Inter já tinha ido para o Mundial Interclubes. Mas o que o São Paulo fez foi exatamente isso. A mentalidade de vencedor do São Paulo, da diretoria do São Paulo, era exatamente essa. Vamos fazer o São Paulo ser reconhecido mundialmente. E isso fez com que os outros clubes também acabassem se adaptando nesse esquema. Qual final foi mais difícil? 92 ou 93? 93, mano. 93 foi mais difícil, mano. O time do Milan tava... O time do Milan era... Quem que era o ataque do Milan ali? Era o Massaro, o Boban. A zaga tava Maldini, o meio de campo Maldini, a zaga Maldini, Albertini. O Maldini tem quantos anos, hein, mano? É, mano. O Maldini tá com 52. Caralho, ele jogou até os 50. mais ou menos isso. Eles tinham um timaço, mano. O time do Milan era o melhor time europeu na época. Gullit, Van Basten, Raikkonen. Nossa. É louco. Os caras tinham um time que era brincadeira. Todos os times eram bons, é o que eu te falo. Eu vim de uma geração, cara. Uma geração privilegiada, mano. Eu peguei uma geração que só tinha nego fera. Só tinha cara bom. São Paulo, Miller, Raí, você... Miller, Raí, Palhinha.
Ronaldão, Era o Zete, Zete ainda? Suélio, Sidney, Gilmar, Ronaldo Luiz, Ivan, Ronaldão, Elivelton, Macedo, Cerezo. 93 estava Leonardo e Cerezo. Esse Leonardo jogou Cerezo pra fez caralho. gol. Cerezo ainda fez gol na final ainda. Veinho fez gol. Nosso veinho fez gol. Nosso veinho ia treinar de motoca, mano. Eu lembro até hoje, uma vez o telefone falou pra ele, você não se envergonha não de dar exemplo pros meninos vindo treinar de motoca? Ele virou assim, pô, mestre, eu já tô velho, tudo que tá no futebol, já tô consagrado, deixa eu curtir minha motoca tranquilo, tá? Tu chegava lá de motoca. Olha, mano, de moto, mano. Vai um jogador chegar hoje de moto? Nunca. Grêmio, 1995, a Batalha de Tóquio. Em 1995, o Grêmio retornou ao Japão com o espírito copeiro de Luiz Felipe Scolari. O adversário era o lendário Ajax, uma verdadeira seleção que contava com craques como Van der Sar, Kluivert e os irmãos de Boer. Mesmo com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, o tricolor gaúcho deu uma aula de resistência e garra. O time de Darley, Arce e Jardel segurou o empate em 0-0 durante os 120 minutos, levando a decisão para os pênaltis. Na marca da Cal, a sorte sorriu para os holandeses, mas o Grêmio de 95 saiu de campo ovacionado, provando que a alma imortal era capaz de encarar, de igual para igual, o melhor futebol da Europa. Final de decisão em Tóquio. O Grêmio valente como sempre. O Grêmio. O Cruzeiro de 97. Depois de décadas o Cruzeiro volta para o Mundial, agora em outro formato, um jogo único do Japão. O destino fez o Cruzeiro enfrentar outro time alemão. Em 77 foi o Bayern de Munique, agora o Borussia. O Cruzeiro de 97 chegou ao Japão carregando a mística da camisa azul e o peso de ter reconquistado a América após 20 anos. No Estádio Nacional de Tóquio, a Raposa encarou o Borussia Dortmund. Foi um jogo de superação técnica e tática. Mesmo com o esforço gigante de jogadores como o goleiro Dida e a raça do elenco mineiro, o título não veio, mas o Cruzeiro reafirmou sua grandeza internacional. Sendo o único clube de Minas a pisar naquele solo sagrado durante a era de ouro da Toyota. O erro dos jogadores de aluguel. Em 1997, o Cruzeiro chegou ao Japão com uma estratégia que gerou polêmica e divide opiniões até hoje. Em vez de manter a base que conquistou a América, a diretoria decidiu investir nos chamados jogadores de aluguel. Nomes badalados como Bebeto, Donizete Pantera e Gonçalves foram contratados apenas para disputar aquela final, na tentativa de dar mais peso e experiência ao elenco. Porém, o que parecia uma cartada de mestre acabou se tornando um erro estratégico. A falta de entrosamento e a quebra da química do time campeão da Libertadores pesaram contra a Raposa. No gramado de Tóquio, o Cruzeiro lutou, mas a união do grupo original fez falta diante da organização alemã do Borussia Dortmund. Foi uma lição amarga para o futebol brasileiro. Nem sempre o brilho das estrelas supera a força de um conjunto campeão. Maria Aranda. A festa é do Borussia Dortmund. O Vasco de 98, Vasco da Gama, 1998, o centenário no Japão. No ano do seu centenário, o Vasco da Gama atravessou o mundo para enfrentar o Real Madrid. Foi um embate entre dois gigantes que jogaram de igual para igual. O time da Colina, liderado por nomes como Juninho Pernambucano e Luizão, pressionou os espanhóis durante boa parte do jogo. Apesar da derrota por 2-1, o Vasco saiu de campo com a cabeça erguida, tendo protagonizado uma das finais mais equilibradas e técnicas da história da Copa Toyota. Galvão botou o Vasco para correr. Ergue o braço, Mário Chance Janten. Final de jogo no Estádio Nacional de Tóquio. Palmeiras de 99 também atravessaram o mundo para representar nossa bandeira em batalhas épicas. Em 1999, o Palmeiras de Felipão chegou ao Japão para medir forças com o Manchester United de Alex Ferguson. O que se viu em campo foi um domínio alviverde impressionante. O Verdão criou chances claras, mandou no jogo e mostrou a força do futebol brasileiro. A bola teimou em não entrar e os ingleses venceram por 1-0 em um lance isolado, mas o Palmeiras deixou sua marca em Tóquio como um time valente que jogou como campeão do mundo do primeiro ao último minuto. Mas fosse melhor com uma arbitragem dessa.
Aponta o centro de campo, 48 em cima. Aponta o centro de campo, Helmut Cruz. Um grande jogo, uma batalha. 1-1. Foram décadas onde o Brasil ditou o ritmo do futebol no solo sagrado do sol nascente. Curiosidade. O carro do Zico, 1981. O Galinho não só ganhou o prêmio de melhor em campo contra o Liverpool, como tem o carro até hoje. É um Toyota Celica vermelho. A curiosidade, na época, era muito difícil importar carros para o Brasil por causa das leis de importação. O carro demorou meses, alguns dizem que até abril de 1983, para chegar ao Rio de Janeiro. O estado do carro, Zico cuida dele como um troféu. O carro tem pouquíssimos quilômetros rodados e ele faz questão de mantê-lo totalmente original na sua garagem. Outros brasileiros e seus carros. Vários brasileiros ganharam, mas muitos acabavam vendendo o carro ainda no Japão e dividindo o valor do prêmio entre todos os jogadores e funcionários do clube, o famoso bicho. Renato Gaúcho, 1983 ele ganhou um Toyota Corona após marcar os 2 gols contra o Hamburgo. Diferente do Zico, o Renato acabou não ficando com o carro por muito tempo. Raí, 1992 ganhou após a vitória contra o Barcelona. Miller, 1993 ganhou após o gol decisivo contra o Milan. Esses são os brasileiros que ganhou o carro da Toyota. E aí, mestre? E aí, Zicão? Tudo bem? Tudo bem. Dá uma voltinha? Vamos dar uma voltinha, mas a gente quer saber a história desse carro, que é mais do que um carro, né? Ele tem um valor. Agora é um troféu, né? Prêmio de melhor em campo na decisão do Mundial Interclubes contra o Liverpool. Já recebeu muita proposta? Já recebi algumas propostas, mas não penso não. Isso aqui eu vou guardar para sempre, como troféu mesmo, um grande troféu daquela decisão. Difícil foi entrar com o carro no Brasil. Tamanhas eram as restrições às importações há 30 anos. Ele só chegou ao Brasil, ele chegou em abril de 83, eu fui embora em junho. Quase não curtiu. Quase não curti naquele período. Andei muito mesmo, né, com esse carro para cima e para baixo, mas agora chegou um tempo que o guerreiro está cansado. São 2 carros, foi o único jogo que foram 2 carros. Então ganhou eu e o Nunes. Eu fui, peguei o valor do carro, fiquei com o carro, o Nunes também ficou com o dele. E a gente deu o dinheiro para todos os jogadores. E aí, estou com ele até hoje. O Nunes ficou com ele um bom tempo, depois se desfez do carro. Parte 4. A nova era, o Mundial da FIFA. A era romântica da Copa Toyota seguiu até 2004, mas a FIFA, que por anos observou o sucesso comercial do torneio, decidiu assumir o controle total. Em 2005, a competição foi integrada oficialmente pela Federação Internacional. O formato se expandiu, recebendo campeões de todos os continentes. O palco continuou sendo o Japão por muitos anos, mas agora sob uma nova organização global. A Copa Toyota se despedia, deixando um legado eterno de madrugadas em claro e glórias inesquecíveis que transformaram o futebol em uma paixão verdadeiramente mundial. Por que a FIFA não organizou desde o começo? A FIFA, na época liderada pelo inglês Stanley Rose, era muito focada apenas na Copa do Mundo de Seleções. Eles viam o Mundial de Clubes como um torneio amistoso entre 2 continentes e não queriam ter o trabalho e o custo de organizar algo que, nos anos 70, ficou muito violento e pouco lucrativo. Eles só chancelavam, davam o ok, mas não colocavam a mão na massa. Só quando viram que a Toyota transformou o torneio em um sucesso comercial gigantesco é que a FIFA começou a planejar como tomar o controle de volta. O encontro com o destino, de 2005 em diante. Apesar do sucesso da Copa Toyota, o mundo do futebol estava mudando. A FIFA, que por décadas observou de longe o sucesso da parceria nipo-sul-americana, decidiu que era hora de assumir as rédeas. Em 2005, o formato mudou novamente. O Japão continuava como sede, mas agora, o torneio não era apenas um duelo entre 2 continentes. Clubes da Ásia, África, Oceania e CONCACAF entravam na disputa.
O Mundial de Clubes da FIFA nascia para integrar o planeta inteiro. A era romântica da Copa Toyota chegava ao fim, dando lugar a uma nova estrutura global. Mas para nós, torcedores, o brilho daquelas madrugadas de dezembro e o peso da história escrita em Tóquio e Yokohama jamais serão esquecidos. A história da Copa Toyota termina em 2004, mas o capítulo dos mundiais ainda teria muitas reviravoltas. Você deve ter sentido falta de um título aqui, o Mundial de 2000, conquistado pelo Corinthians. Aquele torneio foi o primeiro passo oficial da FIFA para tentar organizar sua própria competição, ocorrendo de forma paralela ao formato japonês. Por ser um capítulo à parte, com uma organização e um peso diferentes, eu decidi separar a era da FIFA para um vídeo exclusivo. Se vocês quiserem ver a trajetória dos brasileiros a partir de 2005, com as vitórias de São Paulo, Internacional e a consagração do Corinthians em 2012, comentem aqui embaixo pedindo a parte 2. A era romântica do Japão se foi, mas o sonho de ser o dono do mundo continua mais vivo do que nunca. Deixe seu like, se inscreva para não perder a continuação e até a próxima!